Boa noite. Estamos começando neste momento o programa Vozes da Minha Cabeça. Hoje debatendo alguns temas interessantes sobre vínculo empregatício, o que o patrão pode, o que não pode, sobre benefícios a respeito da mulher que sofre violência doméstica. São temas assim bastante incômodos até, né? Que vão nos causar alguns comentários, mas a gente tem aqui o nosso pessoal, a nossa técnica, que é a parte... Eu sempre, para o Christian que está chegando agora, daqui a pouco eu vou apresentar o Christian, como é que funciona? A gente traz um fato e aí a gente vai tentar, com as pessoas que conhecem um pouco mais da área, ou confirma esse entendimento da comunidade, ou diz, olha, não é bem assim. Talvez a doutora não seja especialista na área do trabalho e tampouco a gente vai ter alguém para que tenha especialização na área da violência doméstica, a não ser as delegadas e o pessoal da Polícia Maria da Penha, ainda que a senhora trabalhe com a Maria da Penha, né? Mas aqui, hoje pelo menos, a ideia é tratarmos como cidadãos mesmo, né? De nos colocarmos na situação do empresário e nos colocarmos na situação de pagadores de impostos. Será que é isso que eu quero que faça com o imposto que eu pago? Né? O Christian, que é empresário, eu vou tá pagando para alguém que vai atender o meu público, e aí chega lá o meu cliente lá e vê o meu funcionário com uma tornozeleira eletrônica. E aí, como é que eu faço? Doutora Silvana Zanata, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, querida, é um prazer mais uma vez estar aqui com você para a gente debater esses temas. Eu digo que são temas polêmicos. Hoje eu até atendi nas férias um cliente a respeito de questões trabalhistas, polêmicas também. E diante de tudo que vem acontecendo em questão trabalhista, em questão Maria da Penha, eu acho que chegou um momento, talvez, do nosso Senado, do nosso Congresso Federal, rever algumas coisas a respeito tanto do direito trabalhista quanto da questão da violência doméstica, né? Então é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês e a gente poder compartilhar. Depois eu até quero passar para ti eu pretendo este ano escrever um artigo sobre a questão quando a banalização da medida protetiva e da Maria da Penha, como isso tem tomado uma proporção, uma escalada muito grande, e isso é perigoso, né? E eu vou escrever um artigo sobre isso. O perigo, né, da banalização da medida protetiva e da Lei Maria da Penha. Nosso querido amigo Ararê, nosso guarda municipal, um conhecimento vasto aí não só na parte da guarda municipal, mas de gestão pública em geral, né? Então o Ararê é aquele que de vez em quando assim, larga uma pedrada assim, sobre os assuntos assim, de forma... E o Christian adora debater com a gente, de vez em quando faz uns pegas aí. Então boa noite à mesa, né? Boa noite aos telespectadores, né? É um prazer estar de novo aqui, né? Fazer esse debate, né? Um tema bem polêmico, né? São 3 temas, eu acho, né? E concordo plenamente com a doutora, né? A banalização é muito perigosa, porque acaba tirando o direito de quem realmente o tem, né? Então, vamos ver onde vai sair esse debate. Podemos receber até umas pedradas com algumas coisas que a gente tem como posicionamento a respeito, né? Mas eu acho bem importante, porque quanto mais longe a gente deixa ir determinadas situações, mais difícil é depois de você corrigir. Com certeza. Né? O papel nosso aqui eu acho que é mais esclarecer e deixar as coisas um pouco mais transparentes para todo mundo. Christian, nosso empresário, olha, o Christian tem a área de atuação assim, das mais diversas, né? Hoje trabalha principalmente na restauração A gente tem uma empresa de restauração de banheiras, né? Que é um trabalho bem artesanal. Mas eu também estou em processo de formação em Direito. Estou começando um trabalho no escritório aqui de advocacia em Montenegro, né? Que veio de São Sebastião do Caí. Mas sou um mero estagiário, né? Então eu tenho aqui a doutora que tem o conhecimento, né? Tem o Ararê, que é uma pessoa que eu já converso há muito tempo sobre vários assuntos, política, né? Principalmente, né, Ararê? Principalmente,
Eu e a Ararê sempre tivemos uma visão muito parecida, né, com relação a diversos assuntos. E o meu amigo Jordano, que hoje ao meio-dia me liga, né, para debater esses temas pertinentes, né, que careciam até um pouco mais, né, de tempo, Preparo. né, de preparo. Mas tudo bem, estamos aqui, né? Fala a mesma coisa, Christian, porque ele me falou semana passada, eu disse, vou ver, vou pensar e aproveitando um pouco as férias, daí hoje ele falou tudo certo para hoje, Hein? Como? Mas vamos lá, né? Ele disse assim, ó, eu tenho um programa para fazer de 3 pautas, e eu olhei, né, eu digo, isso aqui é nitroglicerina, eu digo, Jordano, então tá, tu pode agendar e eu vou participar. Já? Beleza, tá agendado para hoje de noite. Eu achando que ia ser lá para frente. Lá em março. É o tempo de dar uma pesquisada e formar opinião. Eu nem pesquisei nada, porque na verdade Ele já faz parte do cotidiano. eu não atuo muito na área criminal, eu não trabalho, tá? Eu sou especialista em direito civil e processo civil, especialista em direito do trabalho e previdenciário. Mas no direito do trabalho eu atuo mais fazendo as audiências, porque o meu colega do escritório é que cuida dessa parte do direito do trabalho. Mas assim, a gente acaba aprendendo e participando junto, né, o conhecimento. E também a pós-graduação ela te dá uma base de conhecimento para te poder atuar, né? Bom, deixa eu contar aqui para vocês, né? A Camila Mesquita está de plantão lá no Hospital Veterinário, não ganhou a pizza do programa anterior, né? Mas eu vou providenciar um lanche lá para dona Camila, lá, minha namorada, né? Esses dias eu fiz a bobagem de não... Ela fez um comentário aqui, fez tantos elogios assim, eu fiquei até constrangido, né? E não citei. Dona Camila, está bem representada aqui, está muito bem lembrada. Em seguida eu vou aí levar a pizza que não foi ganha, mas a gente providencia, tá bem? Doutora, mais uma vez, e agora, o que nós fazemos em relação a essa possibilidade da mulher ter um auxílio, um benefício do governo por ser vítima de violência? Num primeiro momento, assim, parece algo, que legal, nós vamos proteger a mulher, vamos dar uma ajuda para a mulher. Ela não pode ser demitida em 6 meses desse fato ali. Então, aí mais uma vez trago para o empresário, né? O que o empresário tem que ver com isso, né? Não quer dizer porque sofreu violência e tem uma funcionária excelente. E o que tem a ver a violência sofrida com o vínculo empregatício? Para mim são coisas que parece que não se conversam muito bem assim, né? Na verdade, Jordano, é uma questão um pouco polêmica, tá? Eu acho que primeiro, para se implantar isso, eu acredito que vai ter alguns requisitos. Por quê? Porque se não houver esses requisitos, o que acaba acontecendo? Aquilo que eu falei anteriormente no início da minha fala, banalização. Vão se criar muitas violências, vão se fazer muitas denúncias e, na verdade, não são reais, mas com o objetivo de se favorecer desses benefícios, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa atentar e analisar quais são os requisitos que a pessoa que teria o direito, digamos, de receber este benefício, ela teria que cumprir. Tá? Eu não cheguei a estudar a fundo a isso, são agora projetos de lei ali, pelo que eu vi, que estão acontecendo. Então, a minha preocupação a esse respeito existem requisitos? Vai aumentar as denúncias para algum favorecimento? Vai ser realmente investigado se houve realmente uma violência doméstica a ponto de a pessoa necessitar dessa proteção? Ou se é só uma estratégia para se beneficiar? Esse é o primeiro ponto, que eu acho que tem que ser analisado e tem que haver requisitos, tá? O segundo ponto, o que acontece? Eu até entendo essa questão do projeto de lei, tá? De proteger a mulher, por quê? Porque muitas mulheres, elas vêm de um relacionamento que elas se submetem a uma violência, seja patrimonial, psicológica, emocional e física. Por quê? Porque depende do agressor, tá? E por causa dessa dependência, então ela acaba se sujeitando àquilo. E às vezes quando ela quebra este ciclo de violência, ela deixa de ter aquela dependência patrimonial, financeira do agressor, e aí se ela não tem uma proteção legal para isso, é complicado, porque tem os filhos, vem toda a situação. Então, essa é uma situação difícil, entende? Tanto para quem vai dar a proteção, o empregador,
né? Porque como você mesmo bem apontou, pode ser que ela não seja uma funcionária exemplar. Né? Eu assessoro algumas empresas, tá? E eu fico assim chocada com a conduta dos funcionários. Os meus clientes, eles são chineses, eles têm várias empresas e eu assessoro. Eles ficam assim, eu sinto vergonha às vezes da conduta dos funcionários em relação à seriedade dos chineses na legislação, em cumprir a lei, em questão do direito do trabalho e etc e tal. Então é um pouco difícil para o empregador quando o funcionário não é um funcionário que honra, que cumpre os seus deveres, que, né, ele só quer. Hoje, infelizmente, a maioria dos funcionários, a gente fala dessa geração Z, eles estão preocupados com os benefícios. Meu direito, meu direito, meu direito. Mas os deveres não. Então, isso são coisas que têm que ser analisadas. E me preocupa, eu digo para vocês, digo para ti, Giordano, me preocupa essa ingerência exagerada do Estado na liberdade do empregador. E eu falo isso porque eu acompanho os meus clientes. Né? Então, isso me preocupa, o rumo que isso está tomando. Se a gente for analisar do ponto de vista, no caso, se torna uma proteção social, tá? A gente tem que ter essa visão também. Claro que eu, como empresário, eu poderia ter uma visão um pouco diferente. Tem essa intenção social da ajuda, né? Que é constitucional. Porque a gente tem que partir do princípio que, claro, no Brasil vai ter muitos problemas que vão ser relacionados à fraude, né? De pessoas que realmente que vão usar aquilo como um artifício, muitas vezes para ganhar aqueles 6 meses, né? De estabilidade, né? Mas eu tive analisando algumas questões ali com relação às obrigações empresariais do empresário, e eu vejo um certo aspecto que eu acho positivo nisso, porque dentro desse período que a mulher, no caso, que sofre essa violência, claro, né? Eu não vou entrar no mérito, né, do que aconteceu, mas eu vejo ali que o empresário, ele vai ter que, dentro desses 6 meses, ele vai ter que, durante 15 dias, ele vai ter que arcar com os custos, no caso do emprego, né? E o restante vai ser pago pelo INSS. Claro que tem esse ônus para os cofres públicos, aquela coisa toda. Mas eu acho que no sentido social, acho que no sentido de defesa das mulheres, eu acho que nunca é demais essa questão, né? Eu acho que tudo que vem a favor da proteção à mulher, eu acho que é interessante. Hoje, eu vejo que muitas vezes essa pauta, ela se polariza assim como a política, né? Muita gente, por exemplo, o vídeo que tu me mandou é de uma deputada, eu acho, né? Eu não sei de que partido ela é, eu também não lembro. Mas eu vejo que pegam pautas, por exemplo, essa que no meu entendimento, até como jurista e também como empresário, eu vejo que é uma pauta positiva do ponto de vista, como eu já disse anteriormente, é uma proteção social à mulher, né? Mas também tem os aspectos que a gente não vive na Suécia, né? A gente vive no Brasil, que é um povo que tem uma cultura, né, que vai para esse lado, até porque a política também nos traz esse viés de que, né, o Giordano, desde o tempo do Maluf, né, ele rouba, mas faz, né? Então eu acho que assim, tem o lado bom, tem o lado ruim, mas eu entendo que no entendimento geral eu achei positiva, de certa forma, a intenção do STF. O STF, eu tenho muitas divergências, né, com o STF com relação a certos pensamentos, mas nesse entendimento de proteção à mulher, eu entendo, o pouco que eu li ali pelo tempo, né, eu vejo como um aspecto positivo, né? Eu vou discordar contigo num aspecto, tá? Esse é entendimento de quem você disse? Oi? Esse entendimento de quem? Do STF. Quem é que tem a obrigatoriedade de legislar no Brasil? Ah, sim. Era o legislativo, não, agora não é Tu mais. entende porque está tudo bagunçado. Eu concordo contigo. A Constituição Federal, o artigo 5º ali, ele fala dos direitos sociais. Exato. A proteção à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso, está ali na Constituição Federal, no ECA, no Estatuto do Idoso, tá? Só que agora, quem tem que legislar é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal.
Concordo. Quando se quebra, existe um sistema chamado freios e contrapesos, que cada poder tem a sua área de atuação. Quando um poder invade a outra e autonomia, área, né? e a autonomia, exato, como que fica isso? Não existe mais a segurança jurídica, não existe mais uma segurança legislativa, porque usurpação de poderes, e isso é preocupante. Mas, doutora, como eu lhe falei, eu não vou aqui entrar, até porque é uma questão para um outro programa, né? Sim. Vamos ser sinceros, né? O STF hoje, ele... Sim. Enfim. Mas a questão da causa em si, Sim. eu vejo com bons olhos, né? É. Apesar que tudo que a doutora falou, claro que seria pauta para um outro programa, tá? Mas eu acho que condiz, né? O que diz o doutor André Giordano aqui, o nosso conhecido, por acaso, meu irmão, já teve boas contribuições conosco aqui, né, doutora? Eu vi o programa que eu estava com a doutora. Então, as denúncias, diz o doutor lá, as denúncias falsas inflacionam as estatísticas e atrapalham as reais vítimas, que é aquilo que tinha dito, né? Nós falamos no início. Há que se punir as falsas denúncias. E aí entra numa seara que é o mau uso da Lei Maria da Penha, né? Que também é uma lei polêmica. E que acontece o seguinte, né? A mulher hoje usa a Maria da Penha como uma arma contra o seu companheiro. Não necessariamente tem a fundo de verdade. Primeiro ela denuncia e depois o cara que se vira para se provar inocente, né? Então, até nisso, a Maria da Penha tem um viés para mim, muito perigoso, que é o seguinte: a presunção de inocência cai por terra. Primeiro vai atrás do agressor. Da vítima. É que não é a questão de proteger a vítima. Então proteja a vítima. Agora, o que foi denunciado como agressor tem a sua vida vasculhada, devassada, e se bobear até preso vai, né? Nós temos casos recentes aí, né, de vídeos e fatos aí apurados aí de mulheres que se autoagridem. Sim. E vão lá por quê? Porque o companheiro quis separar, não aceitou a separação, vai lá e pune o companheiro, não Lei Maria da Penha. Mas são casos... Guarda dos filhos, pensão, tudo isso aí. Mas dessa questão, assim, que eu quero levantar, assim, entendo o teu ponto de vista, gente, mas o que me deixa preocupado, assim, é a questão do BPC Loas. Porque, assim, uma coisa é a pessoa que está empregada, CLT, vai receber 15 dias pelo empresário, 6 meses pela INSS, vai passar por provavelmente algum tipo de perícia, alguma coisa assim, vai ter que comprovar, né? Mas e a pessoa que é baixa renda lá, que já está acostumada, né? Desculpa, entrar em outro tempo com Bolsa Família, né? Com esse benefício e que vê uma oportunidade de ganhar mais um benefício. Quem fiscaliza isso? O Brasil está carente de fiscalização. Então a pessoa vai lá, faz uma medida protetiva, né? Daqui a pouco realmente tem a medida protetiva, mas vê essa oportunidade, combina com o próprio parceiro, porque hoje em dia só o que se viu ali, o que eu li pelo menos, se tiver a medida protetiva, não precisa ter um caso real de agressão e tal. Medida protetiva, eu separei, ele está me ameaçando, foi lá, fez uma medida protetiva, já entra dentro pelo julgamento do STF ali para receber um benefício, tá? Se ela comprovar que não tem renda. E isso, hoje nós temos aí fato, né, que me assusta, 50% da população recebendo Bolsa Família. Então, esses 50% aí, se entrar nessa conta, já teria direito já ao BPC Loas, se estivesse dentro da agressão doméstica. Tá? Então, isso é o que me preocupa, porque quem paga essa conta é o beneficiário do INSS, todos nós. Tu diz os 50% de empregados, que o IBGE coloca como Bolsa Família como empregados, né? Mas a palhaçada já começa aí, né? Uma conta é a mulher vítima de violência empregada, CLT, carteira assinada. Outra coisa é a baixa renda, que é... E a maioria dos casos de violência doméstica é de baixa renda. Então nós vamos ter um aumento absurdo aí de BPC, de prestação, né, benefício, prestação continuada. E daí quem vai fiscalizar se cessou a violência, a agressão? Né?
A gente sabe que as delegacias da E mulher estão assim, ó. aí fazendo aquele papel de advogado do diabo, mas sendo jocoso até. Tá, mas a gente pode renovar a medida protetiva? Terminou o benefício ali dos 6 meses. Não, mas só um pouquinho, dá outra aqui no outro lado. Pode, a legislação Né? ela permite que havendo solicitação e requerimento. E chega a ser ridículo pensar num absurdo desse. Não, só um pouquinho que tá terminando o prazo aqui, vamos apanhar de novo. Para isso só um pouquinho. O que me preocupa mais é a forma de fiscalização disso, de apuração de se realmente essa pessoa realmente está sendo agredida, realmente está precisando mesmo do benefício, ou se ela está se aproveitando das brechas que a nossa... Porque, que nem o Cristian falou, eu sou muito favorável que a mulher que esteja em situação de violência, tudo que ela receba realmente o auxílio se ela necessitar. Eu acho que toda a lei benéfica ao cidadão, ela deve ser cumprida e deve ser até aplicada e melhorada sempre, o benefício e tudo, se for possível. Mas nós estamos aí à beira de um país, né, o nosso país está à beira de um colapso econômico. Essa é o que a minha fala agora é justamente sobre isso. Essa é a minha preocupação, a questão econômica do Brasil. A gente sabe que a Previdência Social, ela está mais para falir do que para se manter. Né? Porque hoje a longevidade no Brasil ela aumentou muito. Então, antigamente as pessoas com 50, 60 anos já partiam, né? Não se tinha benefícios com pessoas de 80, 90. Hoje a longevidade do Brasil é 74 anos, 76, nem sei se já não aumentou isso. Então, a duração de um benefício, de uma aposentadoria, de uma pensão por morte, ela é muito maior. Né? Em contrapartida, se tu acrescenta benefícios novos e tu não tem uma fonte para inserir recursos dentro da Previdência Social, né, para que seja feita essa assistência social, é complicado. Vai chegar um período que o INSS simplesmente vai quebrar. E aí o que vai acontecer? Ninguém vai receber mais aposentadoria, não vai ter mais, porque vai criar um colapso. E o colapso, as pessoas também, assim, né, o cidadão que não se informa, ele não entende, assim, o INSS ele é previdência, tudo bem, mas a nossa saúde no Brasil, né? Que cada vez mais está sucateada por falta de recursos já. Né? Não tem almoço grátis. Quem acha que o Bolsa Família, tem muita gente que acha, não, dinheiro do governo, mas o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o povo que trabalha. E que paga impostos. E paga impostos. E que é desse imposto que o governo, exato. Esse valor. Não nasce em árvore, né? Então, isso aí é gerado, né? Mas não é só imprimir, então? Olha, dependendo da crise, eles imprimem. Essa questão, eu acho que é importante que a gente fale nessa questão da proteção da Maria da Penha. Em que sentido? Uma das especializações que eu fiz na Fevale foi sobre a proteção Maria da Penha e policiamento comunitário. E lá a gente consegue reformar o pensamento para entender que antigamente a gente podia pensar assim, mas a mulher que sofre violência e não toma uma atitude, jargão, né? Perdão às mulheres, mas essa aí gosta de apanhar, né? Porque semana passada foi retirada de lá e tal, tá lá de volta. Mas só um pouquinho. São tantas circunstâncias que envolvem isso, né? Que não pode ser esse pensamento linear assim, simplista, né? Porque é aquilo que eu falei antes, porque existe uma dependência. E vários tipos de dependência, né? Só uma parte aqui. Acho que toda mulher deveria ter um acompanhamento psicológico sério, assim. Claro. E não uma vez por mês. Uma vez por mês não vai. No mínimo uma vez por semana, né? E isso, aí vem a bola de neve. Não se tem hoje, se tu vai procurar um psicólogo, todo mundo sabe, tá inchado, inflacionado, não tem número, de tanta gente precisando de atendimento psicológico que não tem. Então, imagina essa demanda toda e tu não ter esse acompanhamento. Então, a gente olhando agora, gosta de apanhar, que nem eu falando, né? Mas na verdade é uma dependência emocional, financeira, né? E aí daqui a pouco tem filhos, pensa nos filhos, né? Se culpa por não tem para onde ir. Não tem para onde ir, então é uma bola de neve muito grande, né? A gente não pode ser tão pequeno, né? Em pensar nesse, gosta de apanhar. Não é
muito difícil realmente ser isso. Tu sabe que hoje, se a gente parar para analisar, o Brasil, ele está buscando, como é que eu vou dizer, soluções, né, para amenizar o caso. Mas não existe no Brasil hoje, vocês acham que vão concordar comigo, um trabalho preventivo, que tem que começar lá nas escolas. Tem, mas é muito fraco, né? É muito fraco. Então, assim, essa questão da educação... Isso quando é deturpado também, né? Para combater a violência contra a mulher, ela tem que começar pelas escolas. Lá do prézinho não, né? Mas quando a criança tem um certo entendimento, tem que ser trabalhado. Tu sabe que eu sou conselheira da OAB lá de Sapucaia do Sul e nós temos um projeto que chama OAB Vai à Escola. E nós fomos lá em várias escolas este ano de 2025 e o nosso projeto, o tema do OAB Vai à Escola era violência contra a mulher. E assim, eu fiquei impressionada, né, como o tema, como o que a gente abordava impactava tanto as meninas, né, na questão de denúncia, e depois elas vieram relatar várias situações de violências vividas por elas, vividas na família, e adolescentes, crianças. E os meninos também, como eles foram impactados, porque a gente apresentou a lei. O que diz a lei, a questão do feminicídio? Né? Por exemplo, se tu tem um homicídio, o homicídio tu inicia de 12 a 30 anos, tá? Feminicídio tu já larga com 20 anos de prisão, 20 a 40 anos. Então, a gente começou a trabalhar com eles as questões penais, as questões processuais, o que acontece, e eles ficaram impactados. E nós levamos uma mensagem para procurar mostrar para eles que eles podem também fazer a diferença. Que não é só a mulher denunciar, mas eles também têm a responsabilidade. E deu um resultado muito bacana, sabe? Então, essa questão de se trazer uma educação, começar na base da sociedade, nas escolas, eu acho que traria um resultado melhor. Inclusive, da tua palavra, do feminicídio, né? É outro tema polêmico, né? Que eu gosto de discutir, porque eu sempre falo assim, o crime passional, o que aconteceu com ele? Porque a gente sempre coloca, né? O cara foi lá, né? O marido foi lá, matou a mulher, né? Matou porque era mulher. Será que foi porque era mulher ou foi passional? Foi por causa de sentimento, emoções psicológicas, psicopatia, né? Então, o termo feminicídio, ele veio uma boa hora, tudo bem, mas hoje se engloba qualquer atitude contra a mulher como feminicídio, né? Não se tem a qualificadora, já ficou muito a história que a gente fala, né? Eu não tô fazendo aqui o advogado do diabo agora, né? Entrando numa polêmica, né? Mas a gente tá aqui a ideia é essa. Assim, ó, banalizou-se o feminicídio também. Banalizou-se. Né? Porque tudo é feminicídio, né? Tudo também, assim como a homofobia também, tudo virou homofobia. E enquanto, assim, o homem também sofre muita agressão, e ficou no homicídio. O doutor André vai lembrar aqui que esse final de semana nós conversávamos a respeito do masculinicídio. Masculinicídio, Porque há um número muito grande do homem que sofre, é morto no ambiente doméstico. A mulher vai lá e mata o homem por ciúmes. Né? É um homicídio. Sim. O normal, né? Daí seria um crime passional. Né? O homem vai lá e mata a mulher pelo mesmo problema, ao contrário, feminicídio. Sim, é que então, o que aconteceu aqui? É que, na verdade... É polêmico, né? É polêmico, mas Então, deixa eu problematizar um pouquinho mais antes da senhora falar. E a questão de lavar a honra? Que é um machismo, né, antigo, né? Puro e simples, né? Puro e simples, mas graças a Deus que isso não existe mais. Foi banido do nosso código. Mas teve julgado e onde o homem foi inocentado por ter lavado a honra. Mas isso muito antigamente. Não é tanto assim. Aí sim seria... Antes da alteração do Código de 73. Para isso serviu bem o feminicídio. Para esse tipo de caso aí do lavar a honra, né? Porque honra não é isso, né? Honra não é isso. Ir lá e matar uma pessoa porque ela lhe traiu. Que honra que tu lava isso não é honra nenhuma, né? A honra seria... Lembrei, esse fato se deu com o pai da Maitê Proença. Exatamente. Mas há muitos anos, Agora, antes de ter a alteração do Código de 73. 73. Agora, assim, lavar a honra, eu acho que seria muito mais a pessoa lhe trair. Doutora, tchau, benção. Vamos para o intervalo, a senhora vai ficar tomando chimarrão, engasgada com a sua resposta aí, em seguida nós voltamos. Vamos lá.
Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. TV Mon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. As melhores animações e programas voltados para o público infantil estão na faixa criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV, faixa Teen, receitas, saúde, comportamento, programas de qualidade para um público exigente, faixa Mulher, muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa For Men. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. Estamos de volta, então, com vozes na minha cabeça e as vozes aqui do meu lado, aqui se degladiando. No intervalo, a gente teve que segurar aqui os debatedores. São questões polêmicas, né? E que bom que a gente consegue debater e acaba brigando pela mesma coisa, né? Pelo entendimento e defendendo aquilo que a gente gostaria que fosse mais justo para a população, para a mulher que nós estamos discutindo aqui, o entendimento jurídico a respeito, o legislativo a respeito, porque são coisas assim que a gente, mas olha o absurdo que está se propondo,
Ou, olha que bom que está se propondo isso, né? E aí a gente se depara que a lei em si, ela é benéfica, mas conhecendo o nosso povo como nós conhecemos, né, infelizmente a gente vê que essas coisas serão deturpadas, essas coisas serão falsamente anunciadas, né? Eu acho que um dos maiores problemas aí que acontece também hoje em dia, assim, com nossos políticos, né? Eles agem muito na emoção do povo. Eles não veem a consequência depois jurídica do que eles estão provando. Desculpa te interromper na questão que ele falou aqui agora e a questão do Brasil nesse aspecto, tá? Hoje, infelizmente, nós vivemos no Brasil uma situação muito antiga do coronelismo, do chamado voto de cabestro. Como é que hoje este voto de cabestro funciona no Brasil? Eu te dou bolsa isso, bolsa aquilo, tu vai votar em mim de novo. É uma escravidão legalizada. É uma forma moderna, né? É uma escravidão moderna. É uma Tu escravidão. entende? Então, assim, qual que é o erro disso? É verdade. Eu sou a favor, porque a Constituição, ela garante esse assistencialismo pro povo. Só que o assistencialismo. O doutor André, Agora, deixa eu só interromper o doutor André, é o seguinte, ó, funcionário público e quem recebe benefício não tem direito a voto, justamente por causa do voto a cabresto, né? Como é que eu vou votar? Eu não consigo votar na outra pessoa que não é a que me paga o benefício. é o voto de cabestro. Aí o que acontece? O que tem que ser mudado no Brasil? Não um assistencialismo, mas se provocar uma mudança social. Tu recebe bolsa, mas eu vou te dar ferramenta, vou te dar alguma coisa para te ter uma mudança social, para tu sair dessa condição. Exato. Tem que ser temporário, não pode ser. Tem que ser temporário. Aí o que acontece? Eu tenho uma condição precária, mas eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Por quê? Porque eu recebo, por cada filho que eu tenho, um valor. Entende? E aí o que acontece? Tudo acaba se tornando uma explosão de quê? De criminalidade, porque essas crianças que vivem da bolsa dos pais ali, que as mães têm N filhos para ganhar essa bolsa, uma bolsa de 70, 100 reais, vai criar um filho. Mas junto agora que no ensino médio, agora, se você passar, você vai ganhar também um valor lá, né, para faculdade. Tu ganha 200 reais por mês, não sei mais o quê. É outro tema para discutir, porque assim, ó, isso tudo é a história do filhos, vamos lá fazer a vacina, eu vou te dar um danoninho depois. Tu tá ganhando uma coisa que tu tem que fazer por obrigação moral, estudar, né? Tu tá sendo pago para isso. E tudo isso está inflando o Brasil. Tá inflando o Brasil. As pessoas não E quem estão vendo. paga, né? E uma hora essa bomba que está inflando, ela vai estourar. Christian, Isso. me diz uma coisa que a gente falou agora e eu vou contar para vocês uma experiência que nós tivemos na escola ali, que quando a gente teve notícia na escola da Brigada Militar que nós receberíamos um policial que, pela notícia que a gente tinha, era uma mulher trans que iria fazer o curso conosco, né? E não sei se não se apresentou ou se apresentou como o seu sexo biológico, não fez questão de manifestar, mas não tivemos que tratar. Mas como havia notícia, eu fiz um questionamento legal, técnico, formal para o meu escalão superior na época, dizendo o seguinte, tá, e agora? Como é que eu faço? Tá o Christian se entendendo como mulher trans e vai frequentar o alojamento das moças lá e vai tomar banho junto com as moças. Ah, Jordão, tu tá sendo preconceituoso. Não, estou sendo prático. Eu estou sendo prático, me desculpem, as mulheres trans, mas a Silvana e tantas outras mulheres vão se sentir constrangidas, me desculpem, mais uma vez, mas vão se sentir constrangidas em frequentar esse ambiente. Ah, mas isso está superado, isso é crime, me desculpem, mas eu tenho que ter uma questão prática sobre como isso será tratado, né? Qual foi a resposta que eu obtive na época? Olha, Jordano, azar é isso que nós temos, e se ela se inscreveu, participou e foi aprovado em todo o concurso como mulher deverá ser tratada e será, pronto, né? Mas aí vem a outra questão, sobre o que nós estamos tratando aqui.
o feminicídio da mulher trans. Como é que fica, Cristian? Mas daí tu quer E aí, doutor? E aí, doutor? Eu vou embora agora. Olha, é uma questão complicada, porque envolve muito a questão também do aspecto ideológico, né? Essa questão aí do trans, né? Eu não sei, eu não entendi. A pessoa veio para cá, no caso, pro teu batalhão? Não se apresentou. Não se apresentou, então a polêmica foi só em torno da questão a ser resolvida, né? Que por sorte não foi gerenciada, mas já tinha a resposta legal, é assim que vai funcionar. Tu sabe, Jordano, eu vou te dizer uma coisa. Essa questão que é mais defendida, por exemplo, pela esquerda, com essa questão que eles chamam de minorias, né? Que eu não acredito nessa questão de minorias. Eu acho que deveria ser o respeito ao ser humano. Exato, né? Perfeito. Mas essa pauta aí dos trans, com essa mistura, até pela questão dos banheiros, né? Que tem também escolas e tudo mais. Apesar de eu ser uma pessoa que hoje eu tenho uma visão de direita, que eu já fui, te lembra que eu já fui esquerdista, né? Mas o que eu vejo... Como tem cura, né? Tem cura. Não, tem cura. Graças a Deus. Olha, nós estamos levando. Eu penso, e não é querer fugir da tua pergunta, mas eu sou um liberal de direita que eu penso muito mais na questão econômica, porque eu acho que é aí que se resolve, principalmente essas questões que nós estávamos falando agora dos benefícios. Às vezes eu me pergunto, será que é os benefícios que estão drenando os cofres públicos? Será que é o salário dos deputados? Será? Dos ministros? Nós passamos agora um tempo atrás que nós não ouvíamos mais falar em corrupção. Nós não ouvíamos mais falar em déficit público. Nós não ouvíamos mais falar em problemas financeiros, né? Até porque o governo esse tinha um excelente ministro da Economia. Então, não querendo fugir dessa tua pergunta, mas quem sabe deixando para alguém mais qualificado nessa área, nessa questão que eu acho que a doutora e o Arari têm essa visão, eu me apego a aspectos mais liberais, mais econômicos, porque eu acho que o principal motor do desenvolvimento de um país, ele começa no aspecto financeiro, e eu acho que é aí que todo governo de esquerda erra. Entre vários erros, eu acho que é aí. E é aí que começa o caos. Porque daí tu começa a discutir a pessoa que foi agredida, a mulher que vai ganhar um benefício. A gente começa a se preocupar com essas questões quando nós vivemos num país que é muito rico, mas que vem sendo drenado por corruptos, canalhas, que a gente tem que frisar isso, né? E aí quando tu diz assim, pois é, a questão, voltando agora àquela questão do benefício no caso para a mulher ali, aí eu te faço a seguinte pergunta, mas e as pessoas que estão sofrendo aquilo mesmo, elas têm que pagar pelos maus? Que vai ter maus, Claro, a gente com sabe. certeza, E com como eu certeza. disse anteriormente, a gente não vive na Suécia, a gente vive no Brasil. Sim. Que o ser humano aqui, a gente se criou sabendo que o político rouba, desde o tempo do Maluf, né? Ele rouba mais fácil. Até antes né? disso. Pois é. Então, Ou é estupra, complicado. mas não mata? É outra frase dele, né? E por aí vai, né? Outra frase Que dele. absurdo. Mas aproveitando a tua resposta, para mim ela é excelente, porque tanto o que a gente falava a respeito do feminicídio, do banheiro e tal, é uma tendência do povo progressista, do povo de esquerda, compartimentar a sociedade, fazer essa briga entre eles e nós. E justamente essa questão do trans, do feminicídio e outras coisas, por que eu preciso compartimentar, seccionar que a morte dessa mulher é mais grave que a morte do homem? Né? Então, se a gente proteger o ser humano, pronto. Né? Exato. Se a gente... mas tem a medida protetiva, perfeito. Proteja totalmente a mulher, os filhos, dê assistência, faça tudo o que for possível. Mas antes de botar o cidadão acusado na cadeia, se investigue,
Mas aí o Estado não tem estrutura para Mas isso. aí volta no que nós estávamos falando. Aí volta o que o Ararê falou. As qualificadoras. Sim. É feminicídio? É passional? O que é? O que foi? Qual foi o motivador? Porque hoje está uma miscelânea, né? Ou é feminicídio ou é homicídio, né? Quando se trata de mulher, não tem um ou outro. Já assumiu várias outras qualificadoras e quase não se debate mais. Mas eu queria só colocar nós tínhamos um outro tema também, interessante, que era do uso da tornozeleira. Sim, né? E aí vem uma questão que eu vou falar aqui depois. Mas o que o Christian fala aqui dos bons pagados pelos maus, eu só quero fazer só um parênteses aqui sobre a corrupção e tal. Né? Não quero ser perseguido aqui pelo nosso Supremo Tribunal Federal, mas é assim, lá tem um funcionário chamado Capinha, Sim, recebe em torno de 7 mil reais, gente, só para retirar a capa do ministro, colocar no cabide e puxar a cadeira para o ministro. Ou seja, nós temos semideuses no nosso jurídico. Isso é um absurdo, um país sério jamais aceitaria ter um funcionário para retirar a capa de uma pessoa. Qualquer outro país de primeiro mundo, os ministros do Supremo Tribunal, eles ganham parelho com qualquer outro assalariado aí do meio jurídico. E não fazem licitação para comprar lagosta, né? Lagosta, Se tu estudar, por exemplo, como é a questão administrativa da Alemanha, qual é a conduta do funcionário público, tu choca. O Brasil é uma vergonha. Ô, doutora, a começar, que ministro da Suprema Corte na Alemanha não tem escritório de advocacia? Eu não vou entrar mais no mérito. Eu peguei minha carteirinha de OAB há pouco tempo. Não é escolhido pela Vamos ficar quieto, né, Jordano? Vamos deixar quieto. Olha só, para nós entrarmos então nessa outra questão que é bastante polêmica, mandar um abraço lá pro Jamur, meu amigo, só há 47 anos o Jamur é meu amigo, parceiro daí de tantas empreitadas. E o Marco Antônio é nosso severino para tudo. E ele trabalha com jardinagem, com pintura. Depois, Marco, nós temos que fazer aqui a divulgação do teu trabalho, essa época aí de corte de grama, de pintura, que está todo mundo nessa época do verão aproveitando para fazer isso aí, temos que divulgar o teu trabalho aqui. Então, vamos providenciar. Eu já falei, né? Tem que fazer aquele vídeo lá do corte de grama, o antes e depois. Ah, é verdade. Da pintura também, o antes e depois, porque ele recupera toda a parte do imóvel ali, antes de fazer a pintura. Então, ele faz um trabalho fora de série. Marco, vamos trabalhar, vamos dar jeito, vamos ganhar dinheiro, né, cara? Mas, a respeito da tornozeleira, né? E das garantias que a gente falava, da garantia social, é tão ruim nos Estados Unidos, que não tem garantia nenhuma, férias que tu trata com o patrão, horário de intervalo, de jornada de trabalho, é totalmente, olha, o que tem isso aqui, é isso que tu vai receber, não quer, o próximo da fila, né? Mas é tão ruim lá as garantias, a CLT deles, que a senhora conhece a CLT? Não estudei. Né? Então eu também não estudei. De repente o Christian que está estudando ainda vai ter essa cadeira aí sobre a CLT nos Estados Unidos. Eu tive já alguns estudos, porque teve, eu acho que foi a Alemanha mesmo que veio visitar o STF um tempo atrás, né? Eu sei que chegaram ao consenso lá que o STF é o mais caro do mundo, né? Tá. Mas nós vamos acabar presos. Mas enfim, são questões pertinentes, assim, né, Jordano? Que realmente a gente fica até porque sabe o que preocupado, acontece? Né? Sabe onde é que eu queria chegar? A gente tem uma série de garantias e benefícios, só que isso acaba afastando o emprego, acaba afastando o trabalho, o ganha-pão, porque o empresário não quer saber o quanto tu vai ganhar por hora. O que tu tem que me dizer é a solução que tu apresenta para a minha empresa, o quanto nós podemos ganhar juntos. Agora, se tu está preocupado só no teu feriado, nas tuas horas, não sei o que, esse não me serve. Mas Jordano, só para finalizar essa questão desse caso específico, eu andei olhando o caso. A gente critica muitas vezes, né, a justiça, mas nesse caso específico do rapaz que, eu não sei se a doutora chegou a... Eu dei uma lida. Deu uma lida, assim, nesse tempo todo que a gente teve, né, Jordano? Sim. Esse largo tempo, vocês vão... 6 horas, né?
Aí o que eu reparei ali? Foi um caso isolado, e só que aquela postagem que tu me mandou, eu vejo assim, eu acho que hoje em dia tem muito político aproveitando, Claro, com certeza. e fazendo palanque em cima de notícias que muitas vezes não são verdadeiras. Ela coloca ali como se fosse instituída uma lei. Que quem usasse tornozeleira eletrônica, Sim, né? sim. E não é isso que acontece, né? O caso ali foi bem específico. Foi né? específico. No dia que ele informou que iria usar a tornozeleira, ele Exato. foi demitido pela empresa. Ele foi demitido Porém, uma hora depois. Porém, se né? for olhar o caso, né, nesse tempo que a gente teve aí, eu já tinha A olhado. tornozeleira é uma medida cautelar penal, Tá. certo? Instituída pela justiça. No caso, o rapaz, ele foi informar a empresa. Os processos, a doutora sabe, os processos do Brasil são morosos, né? São. O rapaz teve um processo nesse tempo. Passou o tempo. Não sei o que aconteceu. Quando saiu a sentença, ele foi informar para a empresa que ele ia usar. Eu acho que ele até poderia nem informar e botar uma calça em cima, mas ele teve essa decência de dizer que ele ia usar. E uma hora depois ele foi demitido. Porém, O entendimento desse magistrado discriminatório. Mas eu dei uma lida na sentença, e realmente ele pediu provas para a empresa do porquê tinha demitido o funcionário, e a empresa veio com outras. Sim. Que ele era motivo sindicalista, que ele era tumultuante no serviço, ele tinha outras E por que não tomaram essa atitude antes? Mas então, é o estopim da gota d'água. mas então nesse caso específico, eu até, de certa forma, defendo esse magistrado quando ele dá essa decisão. Porque ali teve um viés. Sim, né? mas só que o que eu vi ali que o magistrado faz um alerta aos demais empresários Que pode haver, que claro. pode haver, se for discriminatório, tal. Pois Porém, vamos para um outro lado. É. O que é mais discriminatório? Tu demitir um funcionário por ter que usar a tornozeleira ou tu ter que usar a tornozeleira e trabalhar? Porque a tornozeleira também é discriminatória. Tu vai estar com a tornozeleira e todo mundo vai ver que você está cumprindo uma pena. Né? Mas- Então, se tu vai usar como desculpa o artigo 5º da Constituição e a Lei 9.029, né, de 95, que fala lá da discriminação, né, origem, sexo, raça e tal. Então, assim, o governo vai lá, né, o legislativo vai lá, aprova uma lei que vai colocar um relógio vermelho na mão de todo mundo que roubou. Tu tá discriminado. Agora a Tu tornozeleira. tá discriminado. muitas Então vezes tu tá pode sendo ficar discriminado pelo coberta governo. pela calça, né? Tu Não, tá e sendo tem- discriminado. não, E a própria lei tá dizendo que se você, por ver que o outro lá, ele é um condenado e você não quiser empregar ele ou quiser afastar ele da visão da tua empresa, tu tá sendo discriminatório. Então, quem tá sendo mais discriminatório ali? Na verdade, a conduta dessa empresa, sim, ela foi discriminatória, tá? Por quê? Porque o empresário, nesse caso, tá? Ele teria que ter sido um pouquinho mais inteligente. Deixava o funcionário trabalhar 2, 3 meses. Mas seria o jeitinho brasileiro, não Entende? mudaria nada. Entende? Não Não, mas mudaria nada. não seria discriminatório, Não, porque não, colocou a tornozeleira, dia seguinte foi Não, demitido. desculpa, Isso doutora, foi discriminatório. Desculpa, doutor, mas Não, a senhora doutora, está foi usando... uma hora depois. Uma hora depois. Desculpa, Pior ainda. Desculpa eu entrar agora no debate, mas você está usando um argumento, um jeitinho brasileiro, para dizer, não, 3 meses depois já não é mais discriminação. A discriminação mas, igual, Aralê, o que vai ser a acontece? mesma motivação, desculpa, mas vai ser a Sim, mesma eu entendo motivação. você, só que o que acontece? Infelizmente, hoje, tá? E eu até posso ser apedrejada por falar isso, tá? Infelizmente, se o empresário não põe um jeitinho brasileiro em algumas coisas, ele quebra. Não, mas isso não é mas o que eu tô nem- querendo falar. O que eu tô Entende? querendo falar é o seguinte, onde é que mora a discriminação? Aonde Mas- que ela nasce? Mas aí, É aonde o governo bota uma tornozeleira ou é aonde o empresário Perfeito. olha e diz assim, não, eu não quero mas essa tem uma imagem pra minha coisa empresa. que a gente tem que aprender no Brasil, é pegar a lei, que é o nosso regulamento da vida, jogar com a lei embaixo do braço. Se eu fizer isso, como diz, não é o jeitinho, eu estou fazendo da forma legal. Se eu demitir esse funcionário porque ele botou 3 a meses tornozeleira, depois? agora, não, se ele demitir esse funcionário porque ele botou a tornozeleira eletrônica é discriminatório, tudo bem, eu não vou demiti-lo por causa disso.
Mas semana que vem, a hora que ele faltar o serviço, eu o demito. demito. E aí não é discriminatório. É que ficou muito evidente, né? Sim, Mas mas exatamente, ficou muito linkado uma coisa com a outra. Eu entendo o posicionamento de vocês, eu surge a entendo. polêmica, porque das duas situações, a motivação da demissão vai ser a tornozeleira. Sim. Independente Sim. se ele Mas faltar aí ou não, Arari, eu te pergunto se uma for coisa. na hora ou não, vai ser pela tornozeleira. O que eu digo é o seguinte, por que nós, eu não sou empresário, mas por que o empresário é que tem que pagar a conta do governo ter inventado a tornozeleira para o cara ser controlado? Na porque verdade, se o cara não pode estar. Porque o outro, isso já é um benefício, né? Mas se o cara tem que estar monitorado com uma tornozeleira, ele não deveria estar no meio. Desculpa falar. Que na verdade, Arari, essa questão Não da deveria estar no meio tornozeleira dessa eletrônica Claro. é porque a gente tem uma superlotação em presídios. Mas tudo bem, mas aí a senhora não concorda comigo? Se ele não pode estar dentro do presídio, que seria o local para ele ficar afastado da sociedade, e ele vai usar uma tornozeleira, ele não deveria estar dentro da residência dele, então? Pelo menos, no mínimo, dentro de um local que ele não esteja interagindo com a sociedade? Porque se ele estivesse dentro do presídio, ele não estaria interagindo com a sociedade. É que nós temos Concorda? tantas coisas esdrúxulas, né? Porque Aí eu digo assim, nós semi-aberto, nós qual é o estamos- outro país que nós tem temos- semi-aberto? Mas Qual é outro país que tem não, mas semi-aberto? aí que Eu eu não digo, conheço. aí que eu digo, nós temos a tornozeleira hoje, que seria a motivação da tornozeleira, não temos vaga no presídio, exato? Seria isso. Vai usar a tornozeleira porque você não consegue estar dentro do sistema prisional. E também Tá? porque existem medidas alternativas de... Mas Não é tão grave como aí eu lhe pergunto o seguinte, o cara está no semi-aberto, não usa tornozeleira, mas ele vai trabalhar, ele não está exposto ao cidadão comum, o cara não vai ver uma tornozeleira dele, não vai saber que ele é Arari, deixa eu te Mas a atrapalhar. questão, que eu só digo para do concluir, discriminatório. Jordano, aqui, mas aí, só para concluir antes de tu falar. Essa questão da tornozeleira é que ela envolve mais coisas, tá? A gente fala de mas superlotação de presídio, mas também existem outras situações, tá? Por exemplo, tem situações que o cara tem risco de fugir, Sim. entende? E aí nunca mais. Então, uma das utilidades da tornozeleira é evitar essa fuga. É para que o Estado tenha o controle desse preso. Entende? Então tem várias situações, mas a gente não tem tempo, né? Não, com certeza. Não, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Começar pela doutora. Se vai ser pizza ou churrasco, que tu vai dar depois? Isso também. Ah, isso tá. também. Isso a gente Isso vai nós discutir. discutimos. Mas a questão é a seguinte, e é inacreditável, o pessoal está comprando tornozeleira fake para usar como status entre a comunidade lá, daqueles frequentadores da comunidade, que para nós aqui a gente chama de favela, das vilas e tal. Aí ele é reconhecido como alguém de status dentro da sua comunidade porque tem a tornozeleira. Que é algo mais absurdo que isso no país? Olha, Jordano, eu, com o devido respeito aos colegas e a ti, eu prefiro me abster desse comentário. Mas o que eu tô Tu vive no levantando- Brasil do surreal, cara. Não tá na Tá Suécia. tentando levantar a questão, a gente está usando a lei da discriminação, né, para tratar sobre uma discriminação que parte do governo. Quando tu bota uma tornozeleira na pessoa e fica visual, isso já tu já está discriminando a pessoa do restante da sociedade. Tu já tá marcado, Né? né? Então assim, nós temos outros tipos, podia ser um chip implantado que ninguém vai ver, podia ser outro tipo de dispositivo, De controle. né? Porque se o cara tirar o chip e botar numa galinha, porque assim, já teve casos aí de o cara tirar e botar no cachorro a tornozeleira e ninguém sabia que estava no cachorro, descobriram depois. Então assim, qual é a diferença de botar um chip? Né? Não é tão seguro. Nesse país, gente, nada é tão seguro assim, que não pode ser burlado. Então assim, se a questão é discriminação, acho que tem que se olhar isso com um ponto de vista um pouquinho mais amplo. Né? Tudo não é só aquilo, né? Mas, infelizmente, as pessoas só querem ver aquilo que elas querem, né? Porque essa questão hoje, dessa polarização direita e esquerda, isso é muito ruim para a sociedade no geral. Porque acabam esquecendo do cidadão em si, do ser humano, né, que tem necessidade, que tem direitos e deveres, para a questão ideológica. E se perdeu isso no Brasil, esse controle. Então quem sofre é o cidadão. Nós temos coisas excelentes dos dois lados. Sim. E aí aquilo que o Jordano falou antes, o Jordano não, o Christian. Nós temos tantos
problemas econômicos que nós precisamos resolver para explorar a riqueza do Brasil, essa imensidão de riqueza que o Brasil tem, só que perde-se tempo exatamente nessas coisas, que são ideológicas. Vou convidá-los para o próximo programa, mais uma pauta parecida, porque agora nós estamos com o nosso horário encerrado. Muito obrigado a todos. Firma a pauta antes, para não levar 6 horas. Muito Obrigada, Jordana, mais uma vez pelo convite, colega, prazer em debater com vocês. E na próxima eu trago um barulho do ringue aqui. Mas só para a hora do intervalo, né? Treinar bem musculação antes de vir. Mas é um debate amistoso.